Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o centenário de nascimento do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Conhecido como poeta engenheiro, João Cabral de Melo Neto inaugurou uma nova forma de fazer poesia. Ele foi vencedor do Prêmio Camões e fez parte da terceira geração modernista aqui no Brasil, conhecido como Geração 45. A professora de literatura brasileira Flávia Amparo fala sobre a importância de João Cabral de Melo Neto. O Renato Farias é roteirista, ele é diretor teatral, ele é apresentador de televisão. Ele fez um mergulho na obra do poeta para montar uma peça chamada João Cabral, que comemora os 15 anos, são 10 anos ou 15 anos, ele vai nos explicar, da sua companhia de teatro, que é o Teatro Íntimo. Você aí de casa está super convidado a participar do programa, rede social, hashtag Sem Censura, Facebook, Twitter. Mas se você não tem rede social, participa mesmo assim, anota aí o número do nosso WhatsApp, 21, que é o código de área aqui do Rio de Janeiro, e o telefone é 99903-5329. A gente está aguardando a sua mensagem. Maravilha. Eu vou pedir para um dos nossos convidados começar logo lendo poesia do João Cabral, porque assim a gente não perde tempo nenhum, a gente já começa com uma poesia. Quem vai começar? Vamos começar Renato, então? Renato é o nosso leitor. Começar com os Três Mal-Amados. Mas antes, vou botar uma coisa importante, que é o óculos, que quando a companhia fez 10 anos, eu não precisava, agora que ela faz 15, então, eu já preciso. Parabéns. Os Três Mal-Amados. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e a de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios. Meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. E segue, né? Poema é longo, mas acho que a gente já tem uma ideia da pujança dessas palavras. Mas, professora, vamos lá. Ele fala de amor. O João Cabral é considerado um poeta seco, que fala de objetos e coisas e muito pouco de sentimento. Ele, inclusive, dizia que nunca tinha pensado em ser poeta, né? E que o sonho dele ou fosse ser jogador de futebol, ou então crítico, né? Porque sempre gostou muito de arte, sempre apreciou muito arte. E ele vai dizer exatamente que é o Drummond, né? Em alguma poesia, que vai mostrar para ele a possibilidade de um poema diferente, de compor um poema de uma forma diferente, né? De trazer para o público essa poesia que fala de amor, mas não necessariamente esse amor sedante, né? Mas um amor que também corrói, de certa maneira. Não corrói no sentido natural desse amor, mas é uma corrosão da questão da própria identidade, porque eu acho que é isso que o João Cabral deseja dizer. E ele vai se inspirar, né, nesse poema Quadrilha, do Drummond, que é conhecidíssimo. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E, de repente, ele vai tirar todas as mulheres do poema e vai colocar apenas os três mal-amados, porque é exatamente essa ânsia do poeta de como falar, por exemplo, do amor e da mulher, sem ser esse poeta, vamos dizer assim, convencional, sem ser esse amor convencional. Sentimental. Sem ser esse amor sentimental, mas um amor, vamos dizer assim, sensorial. Eu fiquei com curiosidade, você falou que ele não tinha vontade, não tinha intenção de ser poeta. Como é que era a família dele, o que os pais dele faziam, com que trabalhavam, como é que era a vida lá no Recife?
Bom, os pais eram proprietários, né, donos de engenho. Ele, inclusive, vai dizer que deveria nascer, né, no engenho do Poço. E, por uma questão, vamos dizer assim, do próprio destino, ele nasce no Quarto dos Santos, né, quase como se ele estivesse ali rompendo um pouco dessa estrutura tradicional da família. Então, em vários momentos, quando João Cabral ele vai relembrar, retomar essa infância, né, ele vai falar muito desse menino que descumpre, né, o que a família esperava. Então, tem um belo poema dele que se chama Menino de Engenho, em que ele mostra um pouco dessa desvinculação dele da própria questão da propriedade e da identificação dele com o trabalhador do eito, que é, de certa maneira, uma subversão daquilo que a família talvez esperasse dele. Tem um pedacinho? A cana cortada é uma foice. Cortada num ângulo agudo, ganha o gume afiado da foice, que a corta em foice, um dar-se mútuo. Menino, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, e uma cicatriz que não guardo, soube dentro de mim guardar-se. A cicatriz não tenho mais, o inoculado tenho ainda. Nunca soube se o inoculado, então, é vírus ou vacina. Nossa. Uma vacina que ele dizia que era a vacina de falar rico, né? Exato. Ele vai dizer que essa foice da cana, né, vai deixar nele essa vacina contra o falar rico. E é interessante a gente Falar pensar... rico, quer dizer, esse falar empolado, Exato. essa poesia parnasiana, essa coisa derramada. E ele vai, de certa maneira, ser um porta-voz desse que não tem voz. Por isso a escolha da pedra, a pedra que não fala, mas ele vai interpretá-la. É nessa escola das pedras, desse homem que vai, por exemplo, o trabalhador do eito, que vai soar muito em cima dessas pedras, né, em silêncio, e vai deixar nesse lugar uma marca. Porque a foice... De novo, Carlos Drummond, né? Essa pedra, A pedra que ainda estava no é meio a do caminho. pedra do Mas é uma meio do outra caminho. pedra, né? Ele pega essa mesma pedra e trabalha ela de uma forma diferente, Com né? certeza. É uma pedra do Capibaribe. Não é a pedra que vai ser um obstáculo, é o obstáculo desejado. Não é um obstáculo que vai... A poxa, fala me do impediu. catafejão. Catafejão é essa pedra aí. Exato, é essa pedra que ele deixa lá, porque quando a gente cata o feijão, a gente tira a pedra e tira tudo aquilo que é resíduo. Ele deseja que a pedra esteja para o quê? Para quando a gente morder o feijão, a gente ser acordado por essa pedra. E veja que é interessante nesse poema Menino de Engenho é o fato dele colocar a cana cortada é uma foice. A cana é o produto. Quem é o dono da cana? É o produtor, mas a foice do trabalhador deixa o gume da foice na cana. E é esse gume que vai cortá-lo e que vai, de certa maneira, vaciná-lo do falar rico, né? Ô, Flávia, uma outra coisa que vocês fizeram, vocês dois, um programa maravilhoso, Ciência e Letras. Renato, Ciência e Letras da Fiocruz. O programa de vocês é delicioso, tinha O Guilherme... Como é que... Gilberto. o Gilberto Araújo, não é isso? é. Que estava lá. Foi uma coisa... Eu aconselho todo mundo a assistir, está no YouTube, Tá no YouTube, não é Ciência e difícil de Letras, achar. João Cabral de Melo Neto. E são 26 minutos de puro prazer e de vocês tiveram uma conversa muito fluida, muito bonita ali. Deu muito certo aqui. Os três apaixonados, né? É, Tem muito que ter, bacana. pai. Os três bem amados. Os três bem amados. Isso. Outra coisa que você fala muito é sobre a rima que ele usa. Porque ele gosta de rima. Ele não é contra a rima. Ao contrário do Drummond, que usa o verso livre, ele não, ele usa... E ele vai dizer que vai se inspirar, inclusive, em Romaria, que é um poema de alguma poesia. tem esse aqui. E ele vai utilizar, em vez da rima comum, a rima toante, né? Que é exatamente a rima vocálica e não a consonantal, né? Que é a que todo mundo costuma usar, que todo mundo sabe o que é. E ele consegue rimar a partir, né, das vogais das palavras. E é uma rima maravilhosa, porque ele disse assim, se não tivesse rima, ia ser muito fácil. E ele não quer nada que seja fácil. Ele busca esse projeto, ele busca esse edifício, por isso ele vai buscar uma rima não convencional. Esse O Dialeto aqui é um poema inédito que foi encontrado Foi dele? esse que foi encontrado agora. E tem exatamente isso, não tem, professora? No Recife havia um dialeto família, o Gonçalves de Melo. Nele falava minha mãe e escrevia seu primo Gilberto. Ele me aflora quando falo distraidamente ou sem ecos. Nele nunca soube escrever. Deve escrever-me um superego. Depois de anos-luz de outras falas, de viver de línguas alheias, por exemplo, o esperanto carioca, que menos que fala, canteia, caio de volta no dialeto com 8 dias no Recife. Volta na fala, que na escrita
o superego não desiste. Olha, é lindo, não é? E ele deseja evitar exatamente essa questão do eco ou da repetição, que, de repente, aquela rima mais tradicional, ela acaba ecoando. E ele não deseja isso, ele quer que as pessoas se incomodem, que seja uma surpresa a cada palavra. Porque quando você tem um poema convencional, você, às vezes, adivinha a próxima rima. Você quase que faz junto Exato. com... Você lê, você escreve. Aí você A para filha e dele, dá continuidade. O outro continua porque Ô, Flávia, imagina. a filha dele, a Inês, ela diz que ele faz uma coisa antirrespiratória. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é essa cadência? Ele contraria a cadência? Porque toda a poesia do João Cabral, ela vai contra o fluente. Ele não gosta da fluência, né? Então, ele diz o seguinte, que os poetas pavimentavam, né, a estrada para poder para o leitor passar. Ele diz, não, eu quero a estrada esburacada, eu quero o buraco, eu quero que o leitor se surpreenda a cada momento. Então, não é como a respiração, é exatamente o contrafluxo, o antilírico, né? Por isso que ele dizia que ele não gostava, inclusive, que se lesse em voz alta as poesias dele, né? A ponto de editar um livro com algumas poesias que, sim, essas poderiam ser ditas em voz alta. Mas, em geral, é difícil ler as coisas difícil. dele. A gente, para fazer o espetáculo onde os atores dizem aparentemente, fluentemente os textos dele, a gente levou 6 anos estudando, pesquisando, para poder ter uma intimidade com aquelas palavras e elas pudessem ficar mais ou menos fluentes numa fala, claro, que é uma fala de teatro. Ô, Renato, você falou que 6 anos estudando. O que de mais interessante você achou na vida do João Cabral? A vida dele, ele mesmo dizia, né? Na minha vida nunca aconteceu nada de muito dramático. Ele falava muito isso, né? Mas, à medida que você vai estudando profundamente a obra dele, você vai vendo que ele se revela através da obra, né? Esse menino que vai se descobrindo, um menino atento ao que está ao redor, e, com isso, vai criando um poeta socialmente engajado. A poesia dele, né, para além de Morte e Vida Severina, que é muito conhecida, ela é uma poesia bastante interessada nas questões sociais e nas desigualdades que esse país, infelizmente, continua aprofundando. E, ao longo do tempo, você vai vendo ele diplomata, a própria poesia dele mostra como é que ele se relacionava com o ser diplomata, com as viagens, até chegar na Espanha e se apaixonar por música, se apaixonar pelo flamenco. Ele vai se revelando através da poesia. É muito bonito de perceber isso. Maravilha. Então, o espetáculo está em cartaz, a gente pode assistir? Infelizmente, não. Ele fez, por isso que você se confundiu no início, 10, 15 anos, porque a gente estreou há 5 anos, quando a gente fazia 10 anos de companhia. A gente fez durante um tempo, fez algumas viagens, e agora o sonho é retomar, justamente aproveitando o centenário e aproveitando esse reinteresse nesse poeta tão fundamental que é o João Cabral, né? Mas a gente ainda está Então, esse é o aviso que a gente anuncia. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho. A gente volta. Mais João Cabral. Então, estamos de volta com Bruno Barros. Tô aqui, estava me ajeitando, Vera Barroso, me ajeitando para falar com você que está em casa, que chegou o momento, aquela hora que a gente gosta muito, momento de interação, você mandou sua mensagem, ela vai aparecer aqui na tela e eu sei que está bombando o programa de hoje. Primeira mensagem é a Silvana Maria Fernandino. Estou aqui na Noruega assistindo Sem Censura, graças a Deus. João Cabral de Melo Neto, muito chique, a gente está internacional, pode rodar, tem mais mensagem. Dedé Seixas, Inês Cabral de Melo Neto. A Inês é a filha do João Cabral de Melo Neto, escritora também, e aí a Dedé fala que a Inês comprou um dos livros dela numa feira literária em homenagem ao pai da Inês, João Cabral, que impulsionou a venda. Ela esgotou o estoque numa noite. Oh, isso é muito sucesso, pode rodar. Tem mais, agora é a Juliana Moedo, Manaus. Essa poesia é tão linda, estou assistindo vocês aqui de Manaus. Um beijo para Manaus, um beijo para Juliana, valeu. Manuel Lira, São Paulo, capital, belo programa como sempre. Como faz falta esse tipo de programa na televisão brasileira. Pô, Manuel, obrigado, muita cultura. Parabéns, abraço, Vera e Bruno. Pode rodar, tem mais, essa é a última. Não, Marisa, Teresina, Piauí, olá para todos. O Sem Censura já faz parte da minha vida. Eu gosto muito dessa descontração de fim de tarde. Maísa, essa é a última, né, Linê? Não, tem mais. Fátima Parente, a gente está bombando hoje. Salvador, Bahia, parabéns pelo programa de hoje. João Cabral de Melo Neto merece todas as homenagens. Valeu, Fátima, merece mesmo. Acho que esse ano deve ser um ano de muitas homenagens. Muito bom também para jovens como eu conhecer um pouco mais da vida desse homem tão importante para o nosso país. Não é não, Vera Barroso? É sim, tem Cecília Meirelles, que também é de 20, né? Esse é o centenário, o nascimento dela também. Outra coisa, Flávia, a gente estava falando
a gente fica falando que ele quer muito seco, que não sei o quê, que quer a pedra, que a gente cai no caminho, não sei o quê. Mas ele até era meio taciturno, ele. Mas a poesia dele não é, né? Ela é objetiva pra caramba. O João Cabral é o poeta solar, né? E isso também tem uma relação muito próxima com Recife e com Pernambuco, né? Porque ele diz assim, o sol do Recife, ele não bate nos olhos, ele bate como se estivesse batendo numa porta a socos, né? Que é essa terra solar que ele vai, de certa maneira, trazer essa claridade para a sua poesia, né? E o que é contraditório, porque esse poeta sofreu a vida inteira, né? Para quem tem enxaqueca sabe, né, quanto a luz incomoda. E ele sofre essa luta, dessa obsessão pela luz, e, ao mesmo tempo, ele ter que se esconder da luz por conta desse problema que ele tinha, né, de dor de cabeça. Eu não falei Clarice Lispector, não? Você falou Cecília Meirelles, é o centenário da Clarice, Cecília Meirelles é né? por causa da poesia. Clarice Lispector que é de 20, é isso uma- mesmo. Desculpem, gente. Falsa ignorância. Num monumento à aspirina. Claramente, o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. Principalmente porque sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa, cada noite. Sol imune às leis de meteorologia, a toda hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia. Acende para secar a aniagem da alma, quará-la em linhos de um meio-dia. Para um poeta que viveu, que teve a vida inteira dores de cabeça. Linhos do aspirina. meio-dia, é bonito pra caramba, É lindo hein? demais, né? É muito lindo. Olha só, já que eu falei da Cecília Meirelles, eu falei porque ela estava dentro do meu pensamento aqui, porque eu vi um programa que você fez, Renato, esse Ciência Ciência e Letras. e Letras. Eu vi sobre a Cecília, e você Meirelles. começa lendo um poema dela que é um deslumbramento, que realmente eu suponho que o João Cabral não adorasse muito esse tipo de poema. Mas ele é lindo. Flávia, até você acha lindo. Com certeza. Essencialmente, né, ela não gostava de ser chamada de poetisa, né? Não. A poeta Cecília Meirelles, ela é exatamente da questão da fluência. Exatamente. Né? Então, enquanto ele é da Ela é um contrafluxo, ela é Da a fluidez. poeta do Mostra aí o fluxo. que é um poema fluido, né? Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo d'água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Aí a gente tem todos os elementos. O João Cabral usa tudo isso. As pedras, as águas. Mas é curioso, né? Porque depois de ler um poema desse, a gente dá um suspiro. Que é essa questão, né? De como que... Você quase que acompanha a rima, né? Você De vai... como, de como que você se deixa afetar por uma poesia ou não, né? Esse lirismo de algumas poesias afeta a gente nesse Como é que é o lugar que ele negócio do justamente não andante que gostaria. você né? fala? Oi? Como é que é o O negócio do sedante. andante? É Do sedante, mas é andante né? também. Tem. Mas o que acontece, o João Cabral fala muito sobre isso, ele diz assim, eu não gosto de falar de melancolia ou de dor, eu prefiro utilizar substantivos, né? Eu prefiro falar da pedra, do pão, né? Porque ele quer essa poesia concretizada. Não que não tenha, vamos dizer assim, não é a questão do sentimental, mas é do sensorial. O João Cabral trabalha muito com essa questão do sensorial e ele vai partir do objeto. Então, ele pode colocar uma melancolia, mas dentro de um objeto. Ele pode colocar a dor, o sofrimento, mas concretizado, né, dentro de um rio, por exemplo, mas um rio que não é um rio fluente, é um rio de lama, né, que exatamente é a contrafluência. Aí, tem Aí você podia ler o Cão Sem Plumas, né? Rio Caribe, que é Olha um só, viu? clássico. Ele, muito bem, Ele tem Bruno uma Vargas. coisa- Tô legal. Tem uma coisa também que eu Ah. acho curiosa, e até vendo um programa também que você conhece muito bem, que chama De Lá para Cá. Isso. Que tem um programa sobre o João João Cabral. Cabral, onde o José Castelo e o Ferreira Goulart falam de que ele não era um poeta
apenas cerebral, como a gente fala dele. Tinha muita emoção ali, só que uma emoção acessada por um outro caminho. É? Porque tem poemas que a gente lê do João Cabral, ouve do João Cabral, que a gente fica profundamente tocado. Gente, né? Os Três Mal-Amados é isso, gente. O amor comeu a minha roupa. Então, não é o caso de dizer que ele não tinha emoção, é apenas que ele vai chegar a se comunicar com a gente por outros caminhos não tão óbvios, né? Não tão aqueles que a gente está acostumado com essa poesia fluente, como você mesmo disse, que a gente acaba adivinhando o que vem. Mas vamos, então, a um pedaço Cão Sem Plumas. do Cão Sem Plumas. Não, que pode ser inteiro? o Cão Sem Plumas é muito grande. Virou até espetáculo, né? É um espetáculo de dança belíssimo Tá da Deborah bom. Coker, né? Mas lê um pedaço grande. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio, ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos polvos. E aí ele segue, esse rio segue nos levando. É muito lindo. É muito lindo. E ele vai mostrar, a partir do rio, como é esse homem, né? Porque ele vai dizer, por que um cão sem plumas? O que é esse Cão Sem Plumas, Ele vai Flávia? dizer que aquele cão é mais do que um cão saqueado, né? É que roubaram dele até o que ele não tem. Tá. Então, por isso, essa metáfora é também do homem, mas é muito mais do que simplesmente metáfora. Ele trabalha muito mais com a comparação, né? Ele coloca duas palavras juntas ali, né? De maneira que ele estabelece uma relação praticamente colando um sentido no outro, né? Decompondo os sentidos, porque ele é o poeta da palavra. Então, ele faz tanto a microscopia do poético, mergulhando até na mucosa daquele rio, e depois a macroscopia, até chegar no homem. Então, é um poeta que compõe e decompõe a palavra de maneira a despertar o sentido original dela, né? Aquele sentido que já foi perdido lá com o tempo. E ele recupera esse sentido para tirar essa palavra do lugar comum. Ele conseguiu fazer sucesso como poeta, porque é muito difícil você ser poeta como profissão, mesmo que ele sendo diplomata. Eu acho que ele teve, na vida, um grande sucesso e uma grande decepção. Tá. E praticamente com a mesma obra, que foi Morte e Vida Severina. Isso. Né? Então, Morte e Internacionalmente. Vida Severina toma um caminho muito interessante, porque foi uma peça que ele fez, né? E que ficou na gaveta, porque não era exatamente aquilo que encomendaram para ele, então foi sob encomenda. E depois alguém vai retomá-la no espetáculo do Tuca, né? E musicado pelo Chico Buarque, e ganha um prêmio lá fora. E, a partir disso, há todo um interesse na obra do João Cabral, a partir de Morte e Vida Severina. Mas ele vai criar uma implicância com Morte e Vida Severina a partir do momento que as pessoas só vão interpelá-lo perguntando sobre Morte e Vida Severina, esquecendo tudo aquilo que ele produziu. E ele diz, não foi nem a melhor obra, é uma obra que não é tão boa, que não é tão criativa, que não é tão difícil. Como é que ele falava, Renato? Imita ele aí. Compreende? Compreende? Mas talvez Meio será mastigado, isso né? uma... Tinha um mastigado. aquela coisa mais Tinha um mastigado, assim. Talvez que isso não era uma certa implicância com o sucesso. Eu acho que é porque chega um determinado momento que você se torna o escritor de um livro só. Não porque você tem um livro só, mas porque as pessoas só conhecem esse. Aí, quando vai para a TV, né, tem toda uma festividade em torno dessa única obra, e ele sabe que ele tem uma obra vasta e que poucas pessoas vão ter acesso, né? E também, de certa maneira, ele vai dizer assim, poxa, a escola das facas, ou uma faca só lâmina, que é exatamente o contrapoema, é aquele que as pessoas vão ler e vão dizer, não é tão Que fácil assim. isso? Né? Causa Outra um questão, estranhamento. Morte e Vida Severina também tem a rima o quê? A rima mais comum, que é a que é soante. uma rima mais Né? fácil. Então, de certa maneira, tem um apelo popular também muito grande, apesar de ser um poema altamente elaborado. Ele fez uma pesquisa assim, profunda para fazer, mas ele mesmo começa a menosprezar a Morte e Vida Severina na intenção de que as pessoas comecem a buscar outros campos da obra dele que ele também gostaria que tivessem destaque. Né? Olha só, eu adorei esse programa, não consegui fazer tão lindo quanto aquele. Você tem algum poeminha para a gente acabar o programa? Tem, que é um dos que eu acho mais lindos, uns assim, segundos. que é A Mulher e a Casa. Ah, que lindo! Que A é gente um ficou de poema falar que da mulher e a gente não Toca conseguiu. profundamente. Vai. Para você. Ó.
Tua Tá, sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro, ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda, pelos espaços de dentro, seus recintos, suas áreas, organizando-se dentro em corredores e salas, os quais, sugerindo ao homem instâncias aconchegadas, paredes bem revestidas ou recessos bons de cavas, exercem sobre esse homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la. Que lindo. Uau! Muito bom, gente. Esse também deu um suspiro no final. Lindo. Olha só, muito obrigado, Flávio. Foi maravilhoso. Renato, é um prazer enorme ter você aqui, você sabe disso. Bruno, vamos embora? Obrigado. Eu aprendi demais, gente. Aí você Nossa, sabia, Bruno? Não, Que lindo, eu aprendi. Confeito.